Graças a Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós e é por isso que nós estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos hoje estudar mais uma escola bíblica dominical. Você é convidado a estudar a palavra de Deus conosco. Jesus disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nesta manhã nós temos a oportunidade para poder estudar as Escrituras. Também são palavras de Jesus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A nossa lição de hoje é a lição de número 4. Lição de número 4, que tem por título: o corpo como templo do Espírito Santo. O corpo como templo do Espírito Santo é o título da nossa lição de hoje. E o nosso texto-áureo está registrado na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Você pode abrir aí a sua Bíblia, onde você estiver, para poder examinar a palavra de Deus conosco. Na orientação de Jesus, foi Ele quem nos disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então vamos aproveitar a oportunidade que nós temos para examinar a palavra de Deus, cumprir o conselho de Jesus. Diz assim, primeira epístola de Paulo aos crentes que habitavam na cidade de Corinto, capítulo 6, versículo de número 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha, grifem esse texto, principalmente esta última parte deste versículo aí. Vamos repetir o texto-áureo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. É uma pergunta que o apóstolo Paulo fez aos irmãos ali que se reuniam na igreja de Corinto. A verdade prática diz assim: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. A verdade prática diz: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Será que você tem consciência de que o seu corpo é a habitação do Espírito Santo? Será que você aprendeu isso? Será que nós aprendemos isso? Que nós devemos conservar o nosso corpo físico para Deus, porque nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos de Deus. Então, é isso que nós vamos aprender na nossa lição de hoje: o corpo como templo do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está registrada na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos de número 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 15 a 20. Então, são os nossos textos, da nossa leitura bíblica em classe. Você que está em sua casa, convidado
convidado também a abrir a palavra de Deus. Talvez, porventura, você não pôde ir à sua igreja, na escola bíblica dominical, ou quem sabe até mesmo que na sua igreja não tenha uma escola bíblica dominical. Você pode abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Marca aí na sua Bíblia. E também 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 15 até o versículo 20. Graças a Deus. Aos irmãos que possuem revistas da escola dominical, os irmãos também podem acompanhar. Graças a Deus, nós aqui estamos mais uma vez na casa do Senhor Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Vamos examinar as Escrituras, aproveitar a oportunidade que nós temos. Vamos ler a palavra de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha que palavra maravilhosa. Vamos agora pular 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis vós, versículo 15, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz, prostituição? Não procede. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Graças a Deus, que palavra maravilhosa, né, do apóstolo Paulo aos crentes que habitavam na cidade de Corinto. Graças a Deus. Nós vamos meditar nessas palavras. Queremos convidar a você que, quem sabe, nos ouve nos hospitais, que não teve oportunidade de estar presente na sua igreja, para poder nós estudarmos a palavra de Deus, né? Graças a Deus, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então vamos buscar o Senhor, vamos aproveitar a oportunidade que nós temos. O Evangelho tem sido anunciado nos quatro cantos deste planeta, e pelas redes sociais, todos os meios de comunicação possíveis têm sido anunciado o Evangelho. E este Evangelho do Reino será pregado a todas as gentes, disse Jesus. Aí depois virá o fim. Então nós temos pregado o Evangelho, abreviando o tempo, fazendo aquilo que Jesus nos orientou a fazer, cumprindo a ordem imperativa de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado.
Nós sabemos que a salvação ela é condicional à crença. Isso está claramente descrito nos Evangelhos. É muito fácil, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação é para aquele que crê, a vida eterna é para aquele que crê. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é bem clara quando diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Há muitas pessoas que dizem assim: mas eu queria ter a fé daquela pessoa, eu queria ter a fé daquele pastor, daquele presbítero, daquele evangelista. Mas como ter fé? Como despertar em você a fé se você não se põe diante de um servo de Deus para ouvi-lo pregar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão também se não forem enviados? Mas há quem pregue o Evangelho. Você tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, porque hoje ainda há quem pregue o Evangelho. Um dia, quando o povo de Deus for arrebatado desta terra, não haverá mais quem aplicou o Evangelho. Mas no momento, os servos de Deus anunciam o Evangelho, missionários, pastores, evangelistas, professores de escola bíblica dominical. O Evangelho tem sido anunciado. Você tem a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, assim como você tem ouvido hoje através das redes sociais. Então, meus amados irmãos, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa lição de hoje. Como sabem, que nós sempre utilizamos e sempre iniciamos na escola dominical e utilizamos uma introdução geral. Aqueles que nos acompanham sempre observam isso. Nós utilizamos uma introdução geral. Então, há pessoas, meus amados, que estão há vários anos na igreja, vários anos mesmo, vivem estas pessoas a dizer todo o tempo que creem em Deus. Porém, vivem essas pessoas a submeter o seu corpo à servidão do pecado, à servidão do vício, como alguém que nunca tivesse crido ou se submetido ao estudo do Evangelho. Há pessoas assim, que estão há vários anos na igreja, vivem dizendo todo o tempo que creem em Deus e que são crentes, porém vivem a submeter o seu corpo à servidão do pecado, à servidão do vício, como alguém que nunca tivesse ouvido o Evangelho, crido ou se submetido a qualquer estudo de escola bíblica dominical. A igreja de Corinto, a qual o apóstolo Paulo cita aqui, a qual o apóstolo Paulo se dirige com estas palavras, esta igreja era composta de pessoas de diversas nações, diversas nacionalidades. Era uma igreja miscigenada. Judeus, gregos, gentios em geral faziam parte dessa igreja. Judeus, gregos, gentios em geral faziam parte dessa igreja. Havia nela pessoas de cultura diferente, porém nós temos que entender o Evangelho, meus amados. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é universal. Ele é universal e a sua palavra não muda. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. As suas palavras também não mudam. O Evangelho de Jesus Cristo é o universal, atinge
atinge a todos os povos. E o ensino de Jesus quanto à fidelidade a Deus e o cuidado quanto ao nosso corpo físico é uma responsabilidade de todos. É doutrina fundamental, e isso está claramente expresso nas páginas das Escrituras Sagradas. Paulo, meus amados, ele demonstrou sempre trazer aos irmãos a memória de que todo o nosso corpo, ou seja, a totalidade do ser, espírito, alma e corpo, deve ser conservado plenamente irrepreensível, e não só uma parte do corpo. Então devemos ter cuidado, porque vivem algumas pessoas por aí apregoando que Deus, Ele quer somente o nosso coração, somente o nosso reconhecimento. Se somente coração e reconhecimento fossem prerrogativas para alcançar a salvação, Jesus não teria dito a Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Não podemos anular a palavra de Deus. Deus quer que nós o sirvamos por completo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, diz a palavra de Deus. Não é somente em parte, como alguns vivem apregoando por aí, mas é na totalidade do ser. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos amados irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara. Não adianta as pessoas quererem recortar trechos da Bíblia e fazerem doutrinas em cima deles, porque você primeiro, antes de fazer uma doutrina, você tem que estudar texto e contexto de toda a Bíblia. Não se faz doutrina em cima de versículo isolado da palavra. É preciso entender e estudar toda a Bíblia. É por isso que quando nós pregamos a palavra de Deus aqui, nós mencionamos versículos do Velho Testamento, versículos dos Evangelhos, versículos das Epístolas Paulinas e muitos outros versículos citados na palavra de Deus, para poder nós ensinarmos o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, na sua palavra também aos crentes que habitavam na cidade de Tessalônica, ele diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 22 em diante: abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em parte. Diz a palavra aí, é isso que está dizendo a Bíblia. Você que está com a sua Bíblia em casa, se você ainda não está, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 em diante: abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem versículo mais completo que esse, que nos ensine a adorar ao Senhor com a totalidade do nosso ser. É a tricotomia presente: espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e
próprios, não são opiniões próprias, mas é Bíblia. A Bíblia é muito fácil de ser entendida quando nós a estudamos não com o intuito de agradar a nós mesmos ou adaptá-la aos nossos próprios pontos de vista, como muitas pessoas têm feito por aí. Não, quando nós estudamos para que possamos nós obedecer a Deus e ao Escrito dos Apóstolos, então, meus amados, ela é muito fácil de ser compreendida. Não é preciso torcer, como disse Pedro a respeito das epístolas paulinas, que muitas pessoas torciam os escritos de Paulo, mas torciam para a sua própria perdição, como ocorre nos dias de hoje. Muitas pessoas torcem a Bíblia, adaptam a Bíblia aos seus próprios conceitos, mas para a sua própria perdição. Então, quando se prega a palavra de Deus, nós vemos claramente o que ela quer nos dizer. A igreja primitiva, nós falamos aqui em lições anteriores, ela vivia sobre a doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações, esses 4 pilares. E você? Será que nós hoje estamos enquadrados, estamos vivenciando esses 4 pilares do Evangelho? A exemplo da igreja primitiva? Porque, meus amados, estas palavras, estes textos, as quais temos lido aqui, são textos escritos pelos apóstolos, e foram estes mesmos apóstolos quem orientaram a igreja primitiva, e nós também devemos seguir este padrão, esses ensinos. Então, nós vemos, meus amados, a palavra de Deus claramente, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23, que Deus não quer só o coração, como tem gente apregoando por aí. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Isso aí é palavra, é Bíblia. Se alguém apregou algo diferente, irmão, olha, não está de acordo com as Escrituras. Deus quer que nós observamos com toda a plenitude do nosso ser. Tem gente que tem cuidado no que diz respeito às coisas espirituais, mas não tem cuidado com a sua alma, com o controle das suas emoções, com o controle dos seus desejos, e acabam caindo em tentação. Jesus disse para nós vigiar e orar para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a alma, ela é a parte imaterial do homem que é responsável pelos nossos desejos e emoções. Tem muitas pessoas que são levadas, que não conseguem manter o autocontrole dos seus desejos e emoções e caem em pecado mesmo estando na igreja. Então devemos ter um cuidado com o nosso corpo físico, mental e espiritual, e é por completo. Então tem gente que tem cuidado com uma parte e se esquece de outra. Tem gente que tem cuidado com o corpo, mas no aspecto mental se expõe, trazendo a si mesmo a prejuízos de sua mente. São as doenças psicossomáticas. Então devemos ter um cuidado por completo. Tem muita gente que tem cuidado do seu lado imaterial, do espírito e da alma, também
o expõe à prostituição. Meus amados irmãos, e nós temos que estudar a palavra de Deus para nós aprendermos, porque Deus nos quer não em parte, mas Ele nos quer por completo. A dedicação tem que ser total. A palavra de Deus diz para nós claramente: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. É uma entrega total, irmãos. Não é entrega parcial, como algumas pessoas apregou por aí. É entrega total. Precisamos entregar totalmente as nossas vidas para Deus. Então, na nossa leitura bíblica em classe, nós vemos aqui o apóstolo Paulo mencionando aos cristãos que reuniam ali na igreja de Corinto a frase: não sabeis vós. Por 4 vezes ele repete esta frase. Nós vemos o nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, versículo 16 e também no versículo 19. Nós vemos por 4 vezes o apóstolo Paulo mencionando a frase: não sabeis vós. Por que, meus irmãos? Quantas vezes essas palavras são pregadas nas igrejas? Quantas vezes o povo, os crentes da cidade de Corinto haviam ouvido estas palavras? Porém, ao que parece, eles não davam atenção ou a devida atenção, e havia crentes naquela igreja que estavam se expondo ao pecado da prostituição, expondo o corpo a práticas que desagradavam a Deus. Então, o apóstolo trazia à memória aquilo que eles já haviam aprendido: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6,15. Versículo 16: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz o corpo com ela? Versículo 19: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por 4 vezes o apóstolo menciona esta frase: não sabeis vós. Olha, meus amados, o Evangelho tem sido anunciado e apregoado aos 4 cantos deste planeta. As pessoas parecem não dar ouvidos a nós, se repetem várias vezes as mesmas palavras, e até mesmo muitos cristãos e crentes têm se envolvido na prática de pecados que diz respeito ao trato com o seu corpo físico, se deixado levar pelo vício, pela prostituição, coisas que Deus desagrada. Então, é preciso ouvir o Evangelho, é preciso dar atenção à palavra de Deus. Há muitas pessoas que estão na igreja há muitos anos, já são velhos de crente, já fizeram um tempo de casa. Tem gente que tem 50 anos de evangelho, outros têm 40, outros têm 30, 20, 10 anos, sempre ouvindo a palavra de Deus, e às vezes até mesmo alguns destes, alguns nem todos, participam da escola dominical. Eu falo nem todos, meus amados,
Sabe por quê? Você quer ver igreja cheia de gente? É o dia que tem uma festividade. Dia que tem uma festividade, irmãos, a igreja, em algumas igrejas, acontece que essa igreja enche de gente. Quer ver igreja cheia de gente? É o dia que tem uma festividade. Enche de gente. Mas na hora da escola dominical, quantas dessas pessoas aparecem para poder aprender e estudar a palavra de Deus? Se vamos colocar aqui de que no culto de festividade participaram 500 pessoas, né? Se 100 pessoas daquelas que participaram daquele culto de festividade frequentarem a escola bíblica dominical, olha, é uma porcentagem pequena, né? Mas eu acho que é bem pouco que a gente vai. Mas é a realidade, todos sabem disso. Então, meus amados, mas o Evangelho tem sido pregado, tem sido anunciado. Então tem muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, frequentam a igreja, participam de festas, participam de cultos, né? Estão sempre presentes. Algumas delas vão à escola bíblica dominical, ouvem o que está sendo ensinado. Algumas vão aos cultos à noite, o pastor fala em suas pregações, porém é como se entrasse no ouvido e saísse no outro, é como se não tivessem ouvido a mensagem. Então, o autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 5, versículo de número 12, ele disse nas suas palavras, do qual, versículo 11, do qual muito temos que dizer. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 11, que diz, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Quantas pessoas assim, negligente para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, da doutrina básica. E vós haveis feito tais que necessitais como criança de leite e não de sólido mantimento. Gente, a pessoa está na casa do Senhor, será que ela vai ser sempre aquela criança espiritual? Nunca vai amadurecer na fé. Meus amados, a palavra tem sido anunciada e os autores das epístolas, os obreiros do passado, os apóstolos deixaram bem claro. Então, quando os pregadores pregam hoje, quando os presbíteros, missionários, os professores de escola dominical, os pastores ensinam hoje, nós não estamos falando palavras de nós mesmos, estamos nós apregoando o que está escrito nos evangelhos. Há muitas pessoas que dizem, mas esses pastores vivem a nos julgar, que nós estamos errados, eles fazem julgamento da nossa. Não, meus amados, nós estamos pregando a palavra de Deus. Jesus também foi acusado de julgar as pessoas, não sabia? Jesus foi acusado de julgar as pessoas, mas Jesus disse para aqueles que tinham esta errônea visão a respeito dele: eu a ninguém julgo, as palavras que eu tenho pregado, essa é que vos julgará nos últimos dias. Jesus disse bem claro: eu a ninguém julgo, as palavras que eu tenho pregado,
nos julgará no último dia. Então, nós não julgamos ninguém. Meus amados irmãos, nós apregoamos a palavra de Deus. Nós a ninguém julgamos. Nós somente apregoamos as Escrituras. Então, é o que está escrito no Evangelho. Nós vemos bem claro aqui na epístola, o autor da epístola aos Hebreus, que é um autor de origem desconhecida. Alguns teólogos atribuem a Paulo a escrita da epístola aos Hebreus, mas não se tem certeza. Uns atribuem a Apolos e outros a outros homens de Deus. Ninguém sabe perfeitamente quem foi o autor da epístola aos Hebreus, mas nós temos bem claro em suas palavras, ele orientando a nós: porquanto vós fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Então, meus amados, estamos sempre ensinando rudimentos para algumas pessoas, mas continuaremos a ensinar até Jesus voltar, para ver se alguns neste meio conseguem salvar as suas almas, como disse o apóstolo Pedro, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? O que o apóstolo Pedro queria dizer com isso? Se já é difícil, estando na igreja, alcançar a salvação, quanto mais difícil será para os que estiverem fora dela. Então, porque haverá uma peneira. A salvação, meus amados irmãos, Jesus, ele deu a oportunidade a todo aquele que em Cristo crê, como diz Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é condicional. É preciso crer, é preciso servir ao Senhor Jesus e obedecer às suas palavras. Então, meus amados, não podemos ser negligentes para ouvir. Por quê? Porque nem todas as pessoas que estão na igreja vão de ser salvas. Nem todas as pessoas. O Evangelho é bem claro. Quando a palavra diz que muitos são chamados, os escolhidos são todos? São poucos. Muitos são chamados, ou seja, tem muita gente dentro das igrejas. Muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. Estreito é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. São todos que entram por ele, assim que diz a Bíblia? Não, são poucos que passam por ele. Então a parábola das 10 virgens, foram todas as 10 virgens que chegaram a passar pela porta e encontraram o noivo? Não, foram apenas 5. 5 eram prudentes. As prudentes foram que passaram, mas nós temos que entender que todas eram virgens. Olha bem, a igreja, ela é comparada com uma noiva, do cordeiro, ou seja, eram 10, ali estavam 10 virgens. Ali representa a totalidade da igreja. Porém, foram todos que foram salvos? Não, apenas 5 prudentes. Então devemos ser como aqueles prudentes que estão dentro da casa do Senhor, mais ali, simples como a pomba, prudente como quem? A serpente.
servindo ao Senhor, obedecendo a palavra, servindo ao Senhor com alegria, apresentando-se a Ele com cânticos, mas rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, disse o apóstolo Paulo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, mas a servir ao Senhor com toda a totalidade do nosso ser. Então, aquelas pessoas ali da igreja de Corinto, ao que parece, eram como aquelas que existem hoje, que só vão na igreja nos cursos de festividade, e outros que não frequentam a escola bíblica dominical e culto de ensino. Então, essas pessoas que agiam assim, certamente ali da igreja de Corinto, que agiam dessa forma, é que às vezes caíam em tentação. E havia ali pecados graves na igreja de Corinto, prostituição que nem se é bom nomear, coisa extraordinária, que o apóstolo teve que intervir seriamente e chamar os irmãos da liderança, porque eles estavam tolerando dentro da igreja pessoa que estava cometendo uma prostituição terrível, pessoa que havia caído em adultério com a própria madrasta. E o apóstolo chamou a atenção da liderança: olha, vocês não podem continuar aceitando essa ação, este cidadão precisa ser disciplinado. Então, coisas assim têm ocorrido na igreja nos dias de hoje, né? Muitas igrejas, muitos líderes precisam ser chamados a atenção. Se houvesse um apóstolo Paulo hoje que chamasse a atenção desses líderes, olha, meus amados, o apóstolo Paulo vivesse em nossos dias, muitos líderes talvez perderiam os seus cargos, muitos pastores, presidentes de igrejas, líderes de igrejas perderiam os seus cargos, porque a liderança na época era dos apóstolos, aqueles homens de Deus que aprenderam de Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, eu vos ensinei, né, aquilo que eu recebi do Senhor. Assim eram os apóstolos. Então as pessoas tinham que andar de acordo com a doutrina dos apóstolos. Aqueles que andassem com uma doutrina diferente, disse o próprio apóstolo, deveriam ser como que considerados anátema. Então, meus amados, a coisa é séria. E naquela época ali havia esse tipo de questão, de problema na igreja de Corinto. Como era uma igreja miscigenada, uma igreja que tinha povos de origem diferente, gentios, gregos e judeus, então achavam que poderiam levar para dentro da igreja suas culturas, sua maneira de ver as coisas, sua própria maneira de ver as coisas, e assim ficar por isso mesmo. Não, a igreja tem que ter uma liderança, a igreja tem que ter uma doutrina, um ensino, as pessoas têm que andar pautadas no ensino da palavra de Deus, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E olha o que Jesus falou, né? Aquele dia muitos dirão, eu não expulsei demônio no teu nome. Muitos dirão naqueles dias, né? Eu não profetizei no teu nome, eu não preguei o evangelho no teu nome. Muitas pessoas dirão naqueles dias. Aí o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Então, meus amados, devemos ver, procurar nos consertar diante de Deus. Então, não podemos ser como essas pessoas que aprendem sempre, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Tem pessoas que assim. E olha que
o apóstolo Paulo, ele disse essa palavra a Timóteo. Paulo havia escolhido a Timóteo para ser um dos dirigentes de congregação. E Timóteo, obreiro do Senhor, recebeu a instrução de Paulo. Segundo Timóteo, capítulo 3, de versículo de número 6. Porque deste número há pessoas, são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, olha aí, prostituição, mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. São essas pessoas que estão ali no meio, viu, irmão? Na igreja, muitas vezes, que aprende sempre, nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Como Jannes, que estava ali no meio do povo que saiu do Egito, como esses que resistiram a Moisés, assim também essas pessoas resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Porém, meus amados, olha, eles não vão até o final assim não. Nós devemos ter o cuidado. Vai chegar o dia da prestação de conta. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Um dia vai chegar o dia da prestação de conta, irmão. E olha, que pode ser a qualquer momento. Não podemos ser como essas pessoas que ouvem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Olha, precisamos nos consertar com o Senhor. Não podemos ser como aquela pessoa que ouve, mas que é como se nunca tivesse ouvido. Não, devemos ter o cuidado, meus amados irmãos, com a nossa vida espiritual. Então, na lição anterior nós vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção da nossa matéria corrompida, do nosso corpo. O sangue de Jesus Cristo, de Deus, como disse o apóstolo João, nos purifica de todo pecado. Então, nesta lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Necessidade de cuidado do corpo físico. Não tem muita gente apregoando que Deus quer só o coração? Olha, não está certo. Deus quer a nossa vida por completo. Há necessidade de conservemos todo o nosso espírito, alma e corpo plenamente irrepreensíveis para Deus. Então, assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Nosso corpo foi comprado por Cristo. Então, meus amados, e se Ele nos selou com o Espírito Santo, é porque nós pertencemos a Ele. Então nós não podemos fazer do nosso corpo aquilo que nós quisermos. Então, logo no primeiro versículo da nossa leitura bíblica em classe, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, meus amados, nós aqui já podemos ver algo a respeito aqui, podemos ver intrinsecamente aqui um versículo que já fala sobre aquela questão, da pessoa tirar a própria vida. O homem não pode tirar a sua própria vida. Não pode, porque se nós pertencemos a Deus, nós teremos que dar conta.
diante de Deus pelo que fizemos com este corpo. Então, meus amados irmãos, nós aqui já vemos: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é o nosso corpo físico, que sois vós, é santo. Está vendo aí? Então, o nosso templo, o nosso corpo é santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo. Então você não pode destruir o seu próprio corpo, não pode submetê-lo a situações de risco, né? E muitas vezes o que diz respeito a pessoa tirar até mesmo a sua própria vida, não pode, porque nós somos templo de Deus, nós pertencemos a Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós pertencemos a Deus, meus amados irmãos. Por pertencer a Deus, nós temos que ter o cuidado de conservar este corpo plenamente irrepreensíveis. Nós somente administramos este corpo. Deus nos colocou sobre a administração deste corpo. Então, a Bíblia é bem clara. Então, isto nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Ele é somente templo e morada do Espírito Santo, como Jesus prometeu aos discípulos: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha aí, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas os servos de Deus recebem. Nós vemos que os servos de Deus, ali que estavam à presença de Jesus, os discípulos, aqueles que se aproximaram de Jesus, aqueles que serviam ao Senhor, Jesus, nós temos o exemplo que Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo. Então, ali o Senhor passou a ficar com eles para sempre. A expressão habita convosco, que estará em vós, indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles, né? A presença do Espírito. Ali, quando Jesus assoprou sobre eles tinham a presença do Espírito, mesmo porque é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Sem a ação do Espírito Santo, não há como o homem se converter ao Evangelho. Não consigo me converter ao Evangelho. Ore a Deus, clame a Deus e se deixe levar pelo chamado. Como diz no Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e farei em seu coração morada. Deus entra no coração das pessoas e ali ele passa a ser templo e morada, né? Então Deus estará na sua vida. Então nós vemos bem claro que os discípulos tinham a presença do Espírito Santo em sua vida. Então nós vemos aqui isto bem claro em João, Evangelho, capítulo 20, versículo de número 22. A presença eles tinham. Então nós vemos aqui duas situações distintas, dois estratos distintos, dois estágios distintos. Um antes da morte e ressurreição de Jesus, naquele momento que Jesus assoprou sobre eles o Espírito. Então eles ali tinham
tinham a presença de Deus, do Espírito Santo. Depois eles passaram a ter ele dentro deles, habitando dentro deles, né? Como acontece, receberam ali a manifestação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que tem, né? Nós sabemos que ele tem por evidência o falar em línguas. Então, como acontece com todos que nascem de novo, né? Aqui a pessoa, ali ele recebe a presença do Espírito Santo que o convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, Jesus, enquanto ele estava ali com eles, ali agindo e no seu pleno ministério, o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, e que habita em vós, habita convosco e estará em vós. Então, indica aí dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles, mas depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração, né? Depois acontece como acontece com todos os que nascem de novo, aquele que não nascer da água do Espírito, disse Jesus a quem é Nicodemo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um homem príncipe dos judeus que tinha muita sabedoria, muita intelectualidade, mas ele não conhecia as coisas espirituais, ainda não entendia. Mas quem o havia levado até Jesus? Ele, vendo os milagres, os sinais que aconteciam, ele ficou ali admirado, e a sua admiração foi que o levou a buscar conhecer Jesus melhor. Ele disse da seguinte forma: mestre, tenho visto que tu és o homem de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes sem que Deus seja comigo. Então Jesus, como que querendo dizer para ele: olha, as tuas palavras, as tuas considerações só não bastam para poder você alcançar a salvação. Você tem que nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. E assim iniciou-se o diálogo. Então tem que ser realmente uma operação da obra de Deus total, nascer da água, né? E do Espírito. O Espírito Santo vai habitar plenamente no coração daquela pessoa, tornando ela uma nova criatura, e a pessoa passará a se tornar propriedade e habitação divina de Deus e do Espírito Santo. Engana-se os que dizem que Deus quer apenas o coração. E o apóstolo Paulo, nós falamos aqui logo no início da nossa lição, muitas vezes aqui ele pregou nas suas epístolas, e aqui esta frase: não sabeis vós, que nós vemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, citada por 4 vezes. Ele queria levar a memória das pessoas para que as pessoas pudessem sempre estar lembrando. Esta pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinar, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta a respeito da mordomia do corpo, do cuidado do nosso corpo. Então Deus nos entregou nossas mãos para que pudéssemos administrá-los. Somos mordomos. O apóstolo Paulo faz semelhante indagação por 4 vezes, insistiu com eles que não sabeis vós, não sabeis vós, não sabeis vós. Então, porque os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. Nós citamos aqui um deles, né? Que foi cometido por um dos membros daquela igreja, né? Incesto. Então,
um daqueles irmãos ali da igreja, ele cometeu um incesto que foi ficar com a própria madrasta, né? Então, dentro da igreja, Paulo teve que advertir ali aos irmãos para que eles pudessem se consertar diante de Deus. Tanto a liderança que estava tolerando aquela situação, quanto aquele irmão precisava ser disciplinado. Então, havia essas coisas na igreja de Corinto, muitos crentes imaturos e carnais. Por isso que havia muitos pecados entre eles também, por causa da tolerância. Então, discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade. Nós falamos aqui no início da nossa lição, são sinais de imaturidade e carnalidade que nós falamos na nossa introdução geral. Inclusive as coisas que são relativas ao vestuário, irmãos. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se é templo e morada do Espírito Santo também, nós não podemos submetê-lo a situações vexatórias. Uma serva de Deus andando de qualquer forma aí, né, com roupas que não condizem com a fé cristã, olha, não é correto. As mulheres que servem a Deus têm que ter pudor, têm que ter modéstia, até mesmo no vestir. E a palavra, ela é bem clara quanto a essas coisas. Então, meus amados, discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva, nós vemos claramente pela palavra de Deus, que cobriram com aventais de folha de figueira. Deus amado, não cobria perfeitamente. Então Deus fez o que? Substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. Então, meus amados, os homens fizeram para si aventais, né, ali de folhas de figueira. Deus, se preocupando com isso, fez para eles aventais que pudessem protegê-los melhor, de expor ali a sua nudez. E foi aventais, né, roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser facilmente coberto e ficar sujeito à exposição. Quando se conhece a verdade, quando se conhece a palavra, quando se é confrontado com a verdade, o homem precisa aprender a andar corretamente de acordo com o ensino da verdade. Então, e o apóstolo Paulo deixou essas palavras bem claras para nós. E nós devemos estudar a palavra de Deus, não somente estudar, mas colocar em prática na nossa vida espiritual. Não podemos ser somente ouvintes, mas precisamos ser cumpridores da palavra, meus amados. Tem pessoas que ouvem muitas vezes a palavra, mas não cumprem a palavra. Muitas vezes se é pregado o Evangelho, mas a pessoa não coloca em prática na sua vida espiritual aquilo que aprende. Então é preciso ouvir a palavra, mas também praticar aquilo que nós temos ouvido. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 9 em diante, fala como deve ser o proceder das mulheres, as servas de Deus. Disse o apóstolo Paulo a Timóteo orientar os crentes, as irmãs que faziam parte ali da igreja, a qual ele era pastor, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos,
mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, meus amados, até no vestir as pessoas precisam ter pudor e modéstia que diz respeito ao Evangelho. Nós somos propriedade e domínio de Deus. O detentor da propriedade deve ser também aquele que nos domina. A Bíblia fala que entrega teu caminho ao Senhor, né? Confia nele, o mais tudo ele fará. Deus, ele passa a ser o detentor da nossa vida quando o homem se entrega a ele. Então, vós sois o templo de Deus, né? Nós pertencemos a Deus. Então, se nós pertencemos a Deus, devemos nós fazer o que agrada a Deus. Então, se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob o seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor, somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Por isso o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. O que aconteceu com Adão e Eva? O salário do pecado, aprendemos em lições anteriores, é o quê? É a morte, Deus amado. Então, mas o homem que serve a Deus, o que ele receberá por recompensa? A vida eterna. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado, como resultado, veio a morte. Mas por Jesus Cristo entrou o quê? A ressurreição e a vida. Jesus foi obediente. E ali, meus amados, resistiu à tentação, e nós vemos pela palavra. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós repetimos aqui por várias vezes que Jesus foi tentado. Assim como Adão e Eva foram tentados lá no jardim do Éden, Jesus também foi tentado. Adão e Eva sucumbiram à vontade de Satanás, deram ouvido ao diabo e desobedeceram a Deus. Mas Jesus veio como homem, foi tentado por Satanás, porém ele venceu a tentação, mostrando para nós que se nós formos fiéis a Deus, nós também teremos a capacidade, o poder de vencer as afrontas de Satanás. E olha que Satanás, como nós vemos o Evangelho de Mateus capítulo 4, demonstrou um profundo conhecimento das Escrituras. Ele demonstrou um profundo conhecimento, tanto que citou versículos bíblicos para tentar ludibriar Jesus. E nós falamos aqui em lições anteriores a respeito disso. Quantas pessoas torcendo as Escrituras, adaptando as Escrituras ao seu próprio ponto de vista e levando muitas pessoas a pecar, porque ainda dão ouvidos às suas palavras. São aquelas pessoas levadas em roda por qualquer vento de doutrina que caem nas garras de Satanás. Satanás tentou Jesus. O que ele disse? Está escrito: aos teus anjos dar ordem ao teu respeito, porque para que não caias, né, para que não tropeces em pedra. Está escrito, disse Satanás. Mas Jesus também citou a palavra. E você, será que tem capacidade, quando você tentar com Satanás, citar a palavra de Deus? Será que você tem conhecimento da Bíblia? Será que você participa da escola dominical, conhece a palavra de Deus? Quando Satanás quiser torcer a palavra de Deus diante de você resistir à tentação? Porque Jesus, ele combateu palavra torcida com a verdadeira palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aí, conhecimento. Satanás, ele usa do conhecimento que ele tem para enganar as pessoas, mas você também precisa utilizar do conhecimento da palavra de Deus para combater Satanás, porque ele vive usando muitas pessoas para ele. Tem gente apregando para ele que Deus, ele só quer o coração. Olha aí, isso aí é mensagem de Satanás. Muito bem, meus amados irmãos, nós temos
espírito, alma e corpo. Então, o homem por completo, ele é composto da sua parte material, da sua parte imaterial. Corpo, parte material. Espírito, alma é a parte imaterial. Então, é a tricotomia. Nós devemos conservar a nossa vida plenamente, corpo, alma e espírito conservado, plenamente irrepreensível. Nós somos o tabernáculo de Deus, né? E nós vemos no diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus falou para ele em suas explicações, para que Nicodemos pudesse entender a característica daquela pessoa, do homem de Deus, daquela pessoa que serve a Deus. Jesus disse bem assim: o vento assopra onde quer, porém não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, esta pessoa, ele se deixa levar. Deus o conduz para onde ele quer. Então, nós devemos entregar a nossa vida plenamente nas mãos de Deus. Não é só a parte, não é só o coração, é todo o vosso espírito, alma e corpo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus curará você das suas enfermidades, Deus sarará as doenças físicas, mentais e espirituais que você tiver. Deus te salvará e te sarará por completo, mas você precisa entregar a tua vida nas mãos do Senhor por completo. Então, espírito, alma e também o corpo físico. Então tem pessoas que acham: não, eu já em espírito aceitei a Jesus, eu já sirvo a Deus. Você crê em Deus? Eu creio em Deus. Porém, submete o seu corpo à prostituição, expõe o seu corpo à nudez, às situações vexatórias, as quais a palavra de Deus nos orienta que nós assim não devemos agir. Então, meus amados, isso não é obedecer a Deus, isso não é fidelidade a Deus. Como alguém quer ser servo de Deus e você é quem vai ditar as regras? Não é assim, meus amados. Se você se colocou a ser um servo de Deus, então você tem que se submeter à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus. Então, como disse o salmista: minhas orelhas, furaste. Que significa? Que ele queria ser servo para sempre, O tempo da escravidão havia acabado. Agora ele queria servir a Deus, se submeter plenamente às ordens do Senhor, que todas as pessoas vissem que ele agora servia de livre e espontânea vontade. Marcava ali então a sua orelha, para que todos pudessem ver que agora ele era uma pessoa que estava espontaneamente servindo ao Senhor, e estava ali a aceitar todas as coisas as quais o Senhor o determinasse. Disciplinas corporais é um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito e tratá-lo sem devido cuidado, Então, dentre esses cuidados estão a quantidade, a qualidade da nossa alimentação, as coisas que a pessoa às vezes se alimenta, ou ingere. A bebida alcoólica prejudica o nosso corpo. Existem doenças que sobrevêm sobre a nossa vida, e todos nós sabemos isso. São por causa da exposição, por causa das pessoas fazerem, submeterem a alimentos, ou a ingerir bebidas que não estão de acordo com o ensino da palavra de Deus. A Bíblia fala que não vos embriagueis com vinho, nem que há contenda,
né? Mas encheios do Espírito Santo, que a pessoa se embriaga de vinho, aí mais tarde prejudica o corpo. Quando prejudica o corpo, ataca ali o corpo físico. Citamos um exemplo aqui do fígado, quando é atingido por uma cirrose hepática. Ali aquela cirrose destrói o fígado, mas aquilo ali, aquela doença foi resultado de quê? De uma vida pregressa de desobediência. Porque se tivesse ouvido a palavra, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei do Espírito, não teria ele adquirido aquela doença, né? Então, e nós vemos a palavra de Deus, quando há pessoas nessas situações com doenças adquiridas como resultado da sua vida pregressa, diz a palavra de Deus, né? O apóstolo Tiago, ele diz que se houver alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja e ora, e a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, serão perdoados. O que significa isso? A oração da fé salvará o doente, né? Então, porque esta pessoa, as quais este obreiro vai orar, ela tem uma enfermidade que veio resultante da sua vida pregressa no passado, né? Se houver alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja e ora, e a oração da fé salvará o doente, né? E se houver cometido, se aquela enfermidade for origem, né? Ou se for ali da sua vida pregressa, alcançada ou chegou àquela situação de enfermidade por causa da sua vida pregressa, os pecaminosos que levou anteriormente, os seus pecados lhe serão perdoados. Está vendo? Então há muitas enfermidades que são naturais, que nosso corpo, nós sabemos disso, né? O salário do pecado é a morte. Todos nós haveremos de passar pela morte um dia. Existe doença que vem sobre nós naturalmente, mas existem doenças que sobrevêm às pessoas resultando de vida pregressa. Uma pessoa foi fumante a vida inteira, ele adquiriu uma doença de pulmão, então aquela doença é resultante de uma vida pregressa. Então virão os presbíteros, os obreiros da casa do Senhor, irão orar sobre ele, a oração da fé salvará o doente, e assim Deus o abençoará, né? Deus, a oração da fé salvará o doente. Se houver cometido pecados, serão perdoados, né? Muito bem, esta é a realidade das Escrituras. A nossa lição de hoje, ela nos mostrou que corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada com o tempo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Que saibamos cuidar do nosso corpo, né? Que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis, totalmente, né? Sirvamos ao Senhor com alegria, apresentemos a Ele com cânticos, né? Mas obedeçamos também à palavra. Tem pessoas que vão na igreja só para cantar no coro, só para cantar no conjunto coral, né? Dias de festa, adora ver aquele movimento de pessoas. É muito bom estar em comunhão com os irmãos, mas é preciso também frequentar a escola bíblica dominical e não ser somente ouvintes, como diz a palavra, mas cumpridores do Evangelho, né? Ouvir, todo mundo ouve, mas, meus amados, mais bem-aventurados são aqueles que praticam. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, que guardam e que praticam as profecias deste livro. Está no Apocalipse. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos encerrar a nossa lição de hoje. Nós vamos agradecer os irmãos que nos ouviram pelas redes sociais. E à noite, às 19h30, temos um grande culto aqui em nossa congregação. Você é convidado a participar conosco. Deus abençoe, paz com a igreja
e vai aprender a palavra de Deus, vai cultuar o Senhor, frequente a escola bíblica dominical, os cultos de ensino na sua igreja, porque os servos de Deus ministram aquilo que estão e são orientados pela palavra de Deus. Como diz o apóstolo, eu vos ensinei aquilo que eu recebi do Senhor. Eu vos ensino o que eu tenho recebido do Senhor, Então, e os apóstolos e nós todos que pregamos a palavra de Deus, vos ensinamos o que temos recebido do Senhor por intermédio das Sagradas Escrituras. Vamos colocar de pé, vamos orar. Maravilhoso Deus, agradecemos ao Senhor porque podemos ter a oportunidade mais uma vez de participar da escola bíblica dominical. Meu Deus, nem por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito, liberta as pessoas, salva, cura os enfermos, aqueles que nos ouvem, que porventura tiveram uma enfermidade mental, física, espiritual, sejam curados plenamente. Meu Deus, que todo o corpo, alma e espírito seja conservado plenamente irrepreensível, que toda enfermidade originada, meu Deus, que se iniciou, que teve por origem a vida pregressa dessas pessoas, em nome de Jesus, elas sejam curadas, os seus pecados perdoados, meu Deus. Faz um milagre na vida dessas pessoas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos dizer comigo forte, amém? Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação na comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja, o povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Vamos dizer comigo forte, amém? Ao Senhor, glória, ao seu nome, mais glória, e ao povo de Deus, a vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.